É os sonhos de Deus. Tem uma arte linda aí, Paulo. Isso, os sonhos de Deus. Pastor, Deus continua dando sonhos? Sim, Ele continua dando sonhos. Isso é uma profecia. O profeta Joel diz que nos últimos tempos nós teríamos visões, sonhos, revelações. Amém? Essa é a igreja viva. Só que uma parte dessa igreja na face da terra não está vivendo isso. E meu irmão, eu quero te convidar nessa noite. Se você não está vivendo isso, esse é o tempo. Diga para a pessoa que está do seu lado, futuca ela aí. Esse é o tempo de viver o sobrenatural de Deus. Então você vai sair daqui essa noite, ali em nome de Jesus, orando. Me dá palavra, me dá sonhos, me dá visão, me dá revelação, porque tudo isso Deus vai usar nesse tempo, amém? Só que muitas das vezes, os sonhos que Deus tem alguns poréns. No caso de José, vários. Eu quero que você fique ligado aqui comigo, porque talvez o sonho de José vai impactar você nessa noite, amém? Se eu te falar desse momento, onde nós lemos esse texto, foi o momento onde José, ele estava recebendo ali uma visão, um sonho de Deus. Deus dá para ele 2 sonhos, mas cada vez que ele compartilhava o sonho, mais odiado ele era. Se nós pensarmos no contexto dessa mensagem, nós vamos ler, e quem está lendo aí, em nome de Jesus, os textos bíblicos, vai entender tudo que eu estou falando aqui. Fica fácil, Alexandre, quando as pessoas estão lendo os textos, porque as pessoas vão entender exatamente aquilo que eu vou falar. Sabe por quê? Porque se você está lendo, você já ouviu isso aqui que eu vou falar, sobre o nascimento de Jacó. Jacó era o pai de José. Então Gênesis vai falar, gente, não é que eu estou ficando velho não, mas eu preciso do óculos, tá? Vou enxergar melhor aqui. Gênesis 25 vai falar que Jacó nasceu. Quer ver uma coisa engraçada? Posso pregar com a minha vida? Posso? Vocês me permitem pregar com a minha vida? Posso contar um testemunho? Eu sou gêmeo bivitelino. Alguém sabe o que é gêmeo bivitelino? São gêmeos. Alguém falou aham? Então, são gêmeos que nascem diferentes. Então, enquanto eu nasci um russinho do cabelo ruim, minhas filhas são bravas porque os cabelos não são bons igual o da mãe, são ruins igual o do pai. Misericórdia, né, Sara Laís? Ainda bem que tem a Aline aí para dar um jeito aí. Amém, igreja? Tem a Aline para dar um jeito aí, amém? O meu irmão saiu um moreninho do cabelo liso. E nós éramos bivitelinos. E com 4 aninhos o meu irmão veio a falecer. E aí é uma outra história para um outro dia a gente conversar sobre isso. Só ler o livro. E agora está em inglês, Magno. Aí, muita glória. Tô chique, gente. Você tá doido? Meu Deus. Aleluia. Tem mais livros saindo aí, ó. Irmã Cláudia, brevemente, estou profetizando, ó. Mas saiu dela, em nome de Jesus. Deus vai dar mais livros, mais canções. Pode se preparar. Mas Jacó, então, nasce depois de Esaú. Agarrado no calcanhar de Esaú. E aí a palavra diz que ali eram 2 nações. Mas um fato interessante é que Jacó já começa ali a estar obstinado por algo. Ele queria uma bênção maior. Como Esaú saiu primeiro, ele perdeu o direito da primogenitura. E aí lá no capítulo 25 de Gênesis 29, vai falar sobre essa primogenitura, aonde um certo dia Esaú chegou, cansado, morto de fome, e Jacó, muito esperto, porque Jacó significa suplantador ou enganador, ele trocou a bênção da primogenitura por um prato de lentilhas. Deus já está falando com você aí. Eu quero crer que Deus já está falando com você, porque muitas vezes você tem trocado a bênção do Senhor por pratos de lentilhas. Você entendeu o que eu falei? Ficou quietinho porque você sabe que é com você. Prato de lentilha significa tudo aquilo que pode tirar da presença do Senhor e da bênção que Ele tem para você. A internet,
Eu nem vou enumerar não, porque Deus já está falando com você. Você sabe exatamente o que Deus está falando com você. Eu nem preciso repetir. As pessoas estão trocando a bênção de Deus por prato de lentilhas. Esaú fez isso. No capítulo 27, Jacó, ajudado pela mãe, que amava mais a Jacó do que o seu irmão Esaú. Pastor, mas existe isso? Mãe e pai que amam mais? Existe? Se não existisse, a Bíblia não estava trazendo isso aqui. Ah, mas isso é uma disfunção, isso é um outro assunto. E aí conta um pouco de como que foi ali, um momento onde Esaú perdeu aquela bênção de Deus. Ele já tinha perdido o direito da primogenitura, e agora ele perde a bênção. Jacó e a sua mãe criaram uma situação, né? Quem leu essa semana aí sabe do que eu estou falando, né? E eles enganaram o seu pai, Isaac. E essa história vai se desenrolando, vai contando um pouco da história de Jacó. E aí Jacó sai fugido, porque ele fez isso com o seu irmão Esaú, enganou o seu irmão, e vai fugido então agora para a casa de Labão, procurar na verdade a sua parentela. E eu quero te falar de um mistério aqui agora, eu quero que você preste atenção. Existe um princípio. Jacó era suplantador, era mentiroso, era enganador, mas ele tinha princípio, sabia? Quer ver um princípio? Ele não procurou mulher entre o povo que eles habitavam. Ele foi procurar mulher onde existia a parentela dele. O que Deus está falando com você essa noite? Principalmente jovem. Tem jovem aí que não é casado? Por favor, levante a mão aí. Jovem que não é casado. Sara e Laís, vocês são casados? Não, né? Então levanta a mão aí, só para eu saber. Levanta aí. Isso, levantaram assim, disfarçadamente. Serve para minhas filhas, mas serve para todo mundo. Isso é um princípio. Julgo desigual, cuidado com isso. Pastor, mas eu já casei, agora se vira. Vai viver com essa pessoa aí até a hora que Deus mandar você continuar vivendo. Amém? Tem gente falando, não, amém, amém, vai viver. Vai orar por ela todo dia, vai botar o joelho no pó, vai botar o joelho no chão, vai orar. É ela mesmo, Deus te deu, agora você segura a sua onda aí. E para o homem a mesma coisa. Tá bom, mulheres? Ore por esses homens aí, esses abençoados. Só que tem um princípio aqui, certo? Ele foi procurar uma mulher da sua parentela, ou seja, que tinha os mesmos princípios, que vivia segundo o mesmo jugo. E aí eu quero te falar uma coisa que eu falava para meus adolescentes quando eu era bem novinho. Eu falava para eles assim, olha, casamento misto, receba com amor o que eu estou falando para vocês, é Deus que está mandando, não sou eu que estou querendo falar isso aqui não. Casamento misto é um jugo desigual, ok? Não adianta você ficar com raiva de mim, é a palavra de Deus que vai dizer isso. E eu quero te dar um índice aqui para você que não casou ainda. Se dá tempo, você corrige isso aí em nome de Jesus. Casamento misto é como se de Pittsburgh para Orlando saíssem todos os dias 10 aviões. Só que dos 10 aviões, apenas um avião chega lá. Casamento misto é isso. Olha o silêncio da morte, como diz o pastor André. Dá certo. Senhor, mas em nome de Jesus eu casei, agora eu quero que dê certo. Vai para o pó, meu filho, vai para o joelho, vai orar. Deus ainda tem chance para você. Em nome de Jesus. Mas se você ainda não fez essa decisão, se preocupe com isso. Pode dar certo? Os índices dizem que não dá. Então, por favor, em nome de Jesus, peça a Deus misericórdia para a sua vida. Isso é um princípio. Jacó então vai para um lugar aonde ele tinha sua parentela. Amém? Está entendendo o que eu estou falando aqui? Está todo mundo comigo aqui em nome de Jesus? Vocês estão com as carinhas assim? Isso é cara de quem não está lendo a Bíblia todo dia. Vão para a devocional diária lá, gente, em nome de Jesus. E aí ele chega na casa de Labão. O esperto, o suplantador, chega na casa do tio, fica apaixonado pela filha na verdade a filha mais nova, né?
E aí começa a trabalhar para ter essa filha. Labão fica feliz e fala com ele para trabalhar. E aí o que aconteceu? Ele trabalhou 7 anos. E aí na hora de receber Raquel, é isso? Raquel? Quem me ajuda aí? É Raquel mesmo? É, pastor? Raquel? Quem que ele recebe no lugar de Raquel? Vamos ver se vocês estão ligados aí. Quem recebeu? Lia. Raquel era linda e maravilhosa. Fio. Já viu? Raquel fio. Agora Lia, misericórdia. Ela tinha uma remela assim que ficava escorrendo no olho assim. Imagina só. Só que Labão deu para Jacó Lia. Porque ele disse o seguinte, olha, aqui no nosso costume, primeiro você casa com a filha mais nova. A primeira dada em casamento, é a filha mais velha. E mesmo decepcionado, ele recebeu Lia. Mas ele trabalhou mais 7 anos. Se passou a noite de núpcia ali, mais uma semana, e ele recebe então Raquel como sua esposa, mas ele teve que trabalhar mais 7 anos. Está comigo aqui? Estão me acompanhando o que eu estou falando? Porque eu vou falar sobre José, mas eu estou te falando aqui um pouquinho sobre Jacó, que era o pai do José. E aí tem outro relato, Deus abençoou a vida dele, né? Ele ficou muito rico, aí chegou uma hora que Deus manda ele sair daquela terra e voltar, e ele vai voltar, e quando chegou num determinado ponto da viagem, ele se depara então com um desafio. Ele precisava passar o Jaboque, mas a palavra de Deus diz que ele ficou sozinho. Você acha que você está sozinho? Não. Deus está com você. E nessa noite Ele está dizendo para você, eu tenho uma bênção para você, você precisa acreditar. Só que você não vai receber simplesmente porque você é bonitinho, não. Você precisa lutar, você precisa se dispor a fazer aquilo que tem que ser feito. Então Jacó começa a lutar com o anjo. E a palavra de Deus diz que ele lutou a noite toda e estava vencendo. E já ia chegar amanhã, então o anjo olhou para ele e falou assim, olha, eu tenho que ir embora. E ele, naquele momento, toca então a coxa, e tem toda uma fala, né, para o povo de Israel, que eles não comem determinada parte do corpo do animal, a coxa, por causa daquela palavra ali que foi dada naquele momento onde o anjo tocou, e Jacó sai manquejando dali. E aí ele se encontra então com o irmão, e ele quer dar um monte de presente para o irmão, para tentar comprar o irmão falou assim, não precisa disso, eu já fui muito abençoado. Se Deus abençoa até aquele que vende a sua primogenitura, que perde a bênção do pai, imagina você que tem uma promessa de Deus para a sua vida. Ah, você não está entendendo, dá uma glória a Deus aí, em nome de Jesus. Deus abençoou até Esaú, que vendeu por um prato de lentilha. Imagina você que tem uma promessa de vida eterna, você que vem na igreja, você que participa da ceia, você que está vivendo no GC, você que está vivendo a vida na presença do Senhor. Creia nisso, em nome de Jesus. Gente, eu nem comecei a pregar, estou só na introdução, hein? Vai recebendo aí, quem está recebendo aí, em nome de Jesus? Não, pode dizer um aleluia aí, glória a Deus. E aí então, naquele momento, o anjo dá uma bênção para Jacó e muda o nome dele de Jacó, suplantador, para Israel, aquele que luta com Deus e vence. Gênesis 32, 28. Nascem então de Jacó 12 filhos, que seriam as tribos de Israel. Não vou falar todos os nomes deles, mas está em Gênesis 35, 23 a 26. E aí eu quero voltar para essa figura, que é a figura de José. José então tem um sonho. José era o filho mais novo. E ele tem um sonho, onde o sonho dele, ele começa a ver que os irmãos e a família iam servi-lo. Ele vê alguns feixes se dobrando para ele, como se estivesse fazendo um ato de reverência. Ele vê também a lua, o sol e algumas estrelas se dobrando, até o ponto que ele fala isso com o pai dele. E eu queria dizer algo sobre os sonhos de Deus. Deus tem sonho para a sua vida, sim ou não? Amém?
Amém? Tem, não tem? Mas eu quero te contar um segredo aqui que a gente vê quando a gente lê essa palavra. Os sonhos de Deus causam. E o primeiro ponto que eu quero dizer para você, confronto com as pessoas à nossa volta. Meu Deus, como assim? Quando Deus te dá sonhos, a primeira coisa que vai rolar é intriga dentro da sua casa, dentro da sua família. Mas a minha família é perfeita, vai ter rolo, vai dar problema, vai ter intriga. Porque Deus revelou para você. Ele não revelou para o seu pai, para sua mãe, para o seu tio, para sua tia, para o seu cunhado, então que ele não falou nada, amém? Não, vocês não entenderam, no cunhado a gente não fala essas coisas. Sonho a gente não conta para o cunhado, gente. Tem cunhado aí? Tem, deve ter, né? Nem vou falar mais não. Mas a primeira coisa que acontece quando Deus te dá um sonho, você começa a ter confronto com as pessoas dentro da sua casa. Quem não disse amém pode dizer misericórdia, porque eu sei que você está vivendo isso aí. Misericórdia. Não tem ninguém vivendo isso? Deus não te deu sonho e ninguém da sua família afrontou você? Tem certeza? Eu ouvi um baixinho aqui, misericórdia aqui. Eu vou falar um grande, misericórdia. Porque quando Deus te dá sonhos, quando Deus te dá uma revelação, a primeira coisa que acontece, as pessoas não ficam satisfeitas com isso. Eu não sei de onde você veio, eu sei de onde eu vim. E eu tenho certeza que muitas pessoas que estão lá não estão satisfeitas porque eu estou aqui. Então eu quero dizer para você que isso é normal. As pessoas vão se colocar diante de você e vão enfrentar você e vão questionar seus sonhos. Em alguns momentos vão dizer que você é maluco, que você está doido, o que você veio fazer em Pittsburgh, que você está maluco. E lá do Brasil agora estão falando assim, ó, vai embora, hein, vai embora, hein, vai embora, não fica aí não, hein. Um monte de conselho. Deixa eu te falar uma coisa, eles não sabem o sonho que Deus deu para você. Eles não têm noção do sonho que Deus deu para você. Então fica firme aqui, porque aquilo que eu vou falar para você tem a ver com o que Deus quer para você hoje. Meu Deus. Estão comigo, igreja? Amém? Só para saber que vocês estão aí ainda. O versículo 10 desse texto diz assim: Quando o contou ao pai e aos seus irmãos, o seu pai o repreendeu e lhe disse: que sonho foi este que você teve? Acaso a sua mãe, os seus irmãos e eu viremos a nos curvar até o chão diante de você? Ele foi repreendido pelo seu próprio pai. Então não se assuste quando Deus te der uma visão, quando Deus te der um sonho, que os primeiros levantes sejam dentro da sua própria casa. Amém? Você tem que estar preparado para isso. José passou por isso. Mas se você não quiser ficar só com o exemplo de José, eu vou pegar um outro texto que a gente também está lendo lá na nossa devocional diária. Jesus vai dizer o seguinte, Mateus 10, 35. Porque eu vim pôr em dissensão o homem contra seu pai, e a sua filha contra sua mãe, e a nora contra a sua sogra. Jesus disse que não veio trazer paz à terra, ele veio trazer dissensão. Como assim? Mas não é o Jesus bonzinho, o Jesus que salva, o Jesus que liberta. Sim, mas quando ele coloca uma mensagem da cruz no seu coração, amigo, as pessoas não vão entender o que ele está falando com você. Só você é capaz de entender aquilo que Deus está falando para você. Só você é capaz de entender os sonhos que Deus deu para você. Só você é capaz de entender as promessas que Deus deu para você. E ninguém vai entender quando você fizer uma ação em direção a esse sonho. É necessário que você tenha certeza, se foi Deus que te deu o sonho, Ele vai realizar esse sonho, amém? Se foi Deus que fez uma promessa, Ele vai realizar essa promessa, amém? Se foi Deus que te deu uma palavra, Ele vai cumprir essa palavra, porque Ele não é homem para mentir, nem filho do homem para que se arrependa. Aleluias, aleluias. Mas você vai ter BO,
você vai ter dificuldade, você vai ter intriga, vai ter levante. Mas quando acontecer isso, Thaís, quando acontecer isso, você se lembra, José também passou por isso. A segunda coisa que vai acontecer, quando você entender que Deus tem um sonho para você e você receber uma palavra, uma promessa, é que você vai ter um confronto com a sua própria realidade. Então, confronto com a nossa realidade. Você vai ser confrontado com a sua realidade. Sabe por quê? Porque aquele sonho, aquela promessa, muitas vezes não tem nada a ver com aquilo que você está vivendo hoje. Você está olhando para o lado e você não está entendendo o que está acontecendo. Porque Deus não tem nada a ver com o meu sonho, não tem nada a ver com a minha promessa que o Senhor fez para mim. Mas escute uma coisa. Esse é apenas um momento. Um momento pelo qual você precisa passar. Diga comigo, eu preciso passar. Não é eu quero, não, você precisa. Deus está trabalhando, Deus está fazendo algo para te poder fortalecer. Mas existe um confronto com a sua própria realidade, que às vezes você não entende. Eu não sei você, mas eu faço perguntas para Deus todos os dias. Senhor, mas isso aqui não tem nada a ver com aquilo que o Senhor falou comigo. Não tem nada a ver com aquele sonho que o Senhor me deu. Está confrontando a minha realidade. A minha realidade parece que não tem nada a ver com isso. Eu não sei se isso acontece com você, mas comigo acontece. E no versículo 15 vai dizer que os irmãos saíram para o campo. E aí então Jacó manda José ir até os irmãos, procurar os irmãos. José saiu com uma missão. Ele deveria procurar os irmãos e dizer o que os irmãos estavam fazendo, porque o pai confiava nele, e tudo que aquilo que ele trazia para o pai era uma verdade, entende? Só que no meio do caminho, o versículo 15 vai dizer que um homem encontrou José vagueando pelos campos. Ele perguntou: o que você está procurando? Deixa eu te fazer uma pergunta agora. Diante dos seus sonhos, diante daquilo que Deus prometeu, o que você está procurando nesse momento agora? Será que você está tentando entender o que está acontecendo? Será que você está com medo? Será que você está ansioso? Como que está seu coração? Deus está falando comigo, mas está falando com você também, amém? E a palavra de Deus também nos diz, em Marcos 1, 6 a 7, a história de alguém que nós cantamos agora, né? Principalmente nesse momento a gente está cantando muito essa canção, né? Que nós estamos rasgando a nossa vida, que é por Ele, para Ele. Mas a Bíblia fala de João, e Jesus fala que não existiu um homem igual João na terra, nenhum profeta como João. Só que qual era a realidade de João? Se você leu a Bíblia essa semana nos textos lá, você vai saber. Porque a palavra do Senhor vai dizer: e João andava vestido de pelo de camelo e com cinto de couro ao redor dos seus lombos, e comia gafanhotos e mel silvestre, e pregava dizendo: após mim vem aquele que é mais forte do que eu, do qual não sou digno de abaixar-me e desatar as correias das suas sandálias. Então deixa eu te falar uma coisa, a mensagem é muito mais importante do que você nesse momento, sabia? E se você está aí triste, abatido, porque as coisas não estão acontecendo do jeito que você imaginava, deixa eu te falar, João estava no deserto, com roupa de pelo de animais, e no deserto você sabe que é frio à noite e calor de dia, então ele estava passando todas as dificuldades que você pode imaginar, comendo gafanhoto e mel silvestre. Talvez alguém vai dizer, alimentação saudável, né? Quer trocar? Quer começar a comer gafanhoto e mel silvestre hoje? Você olha para sua casa, olha para a comida que você come. Aqui nos Estados Unidos você come picanha toda semana se você quiser. Diferente lá do Brasil, eu nem vou falar sobre isso. Mas ele estava comendo gafanhoto e mel silvestre. A realidade de João não tinha tanto a ver com aquilo que era promessa, porque, imagina, um homem tão grande, que ia anunciar o Cristo, vivendo no deserto. E a pergunta é, qual o deserto que você está vivendo, meu irmão?
E quais são as suas reclamações sobre o que você está comendo, o que você está vestindo? Deus está te dando comida, Deus está te dando vestimento, está te dando casa. E mesmo assim você é ingrato, fica reclamando. Misericórdia. Porque você não consegue enxergar que aqueles sonhos que Deus te deu não estão realizando agora. Calma. Eu vim para ser profeta na sua vida e dizer, calma, vai acontecer, amém? Recebe aí, vai acontecer. Mas tem processo. Deus faz você passar por processo. Talvez você esteja no deserto comendo gafanhoto. Talvez a sua realidade não seja aquela que você queria estar vivendo. E outra coisa que acontece quando Deus nos dá sonhos, nós somos confrontados com a nossa própria expectativa. Sabe por quê? Você cria uma expectativa de como é que Deus vai fazer, Cláudia. Não, se Deus não fizer assim, assim, assado, não é Deus. Não, filho, você não entendeu. Ele é soberano, amém? É Ele que determina os tempos. É Ele que faz chover, é Ele que faz a chuva parar, é Ele que dá o sol, é Ele que faz todas as coisas, dá o frio. Estava nevando, uma neve grande aí, já sumiu, hoje já teve sol, não tem neve em lugar nenhum, dificilmente você vai achar. É Deus que faz o que Ele quiser, no tempo que Ele quiser. Então deixa eu te falar uma coisa, te dar uma boa notícia. Ele vai frustrar suas expectativas, porque não é sobre você, é sobre Ele. Mas os sonhos deles não são perdidos, Ele continua com o mesmo objetivo que Ele criou para você, naquele sonho que Ele te deu, naquela palavra que Ele te deu. E talvez você não esteja entendendo o tempo que você está vivendo, porque está havendo um confronto com as suas próprias expectativas. Está fazendo sentido para vocês? Em nome de Jesus, está fazendo? Dá um glória a Deus, um aleluia aí. Vocês estão tão quietinhos. Eu estou apanhando também, fica tranquilo. Eu não bato não, eu apanho. Eu apanho mais que vocês. Versículo 23 e 24 diz assim: quando José chegou aonde estavam os seus irmãos, eles arrancaram a túnica ornamentada, a túnica que o pai tinha dado, uma túnica colorida, bonita. Eles tinham raiva, eles tinham inveja, eles tinham ciúme, porque José tinha recebido aquela túnica. E o pai deu só para ele. Sabe o que eles fizeram quando eles viram aquela túnica? Arrancaram a túnica dele. Deixa eu te falar uma coisa, Deus te dá algumas coisas que é só para você. E as pessoas vão fazer tudo para arrancar o que você tem, mas Deus é que te deu. Não abra mão daquilo que Deus te deu. Não abra mão do seu casamento, não abra mão da sua família, não abra mão daquilo que Deus colocou na sua mão. Se você está aqui, Deus está permitindo você ficar aqui ainda. Entenda, tem propósito para isso, tem projeto para isso. O sonho ainda não chegou, o tempo do sonho ainda não chegou, mas vai chegar em nome de Jesus, amém? Então, se você tiver com a mente aqui de ir embora, não vai não. Ora ao Senhor, pede a Ele uma direção. Pede a Ele uma direção. E faça aquilo que Deus determinou para você. Seja obediente. Se Ele falar vai com Deus. Eu te abençoo. Mas se Ele falar fica, filho, fica. Mas isso é com você e com Deus. E na hora que José chegou, eles pegaram José, arrancaram a túnica dele. Sabe o que fizeram? Jogaram dentro do buraco. Eu quero te dar uma boa notícia como profeta de Deus. Se você está se sentindo num buraco, olha para cima, porque eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro. O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Não deixará vacilar o teu pé aquele que te guarda. Eis que aquele que te guarda não dormirá, nem tosquenejará. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra, a tua direita. O sol não te molestará de dia, nem a lua de noite, porque Ele guardará os seus passos, Ele guardará a tua entrada. É o Senhor que te guarda, Ele guardará a tua saída, amém? Então, se você estiver no buraco, meu filho, olha para cima, porque só tem um jeito. Cavar para baixo não vai adiantar nada, piorar o buraco não vai adiantar nada. Então olha para cima e começa a clamar a Deus. E se você está se sentindo num buraco nessa noite, num buraco emocional, espiritual, físico até, talvez você esteja olhando para essa situação que está acontecendo nos Estados Unidos e você se ache num buraco, é hora de você olhar para cima e clamar, amém? Porque os sonhos de Deus vão se realizar, independente das circunstâncias. Mas pode ser que nesse momento as suas expectativas estejam sendo frustradas.
não aconteceu do jeito que você queria. Isso aconteceu também em Lucas 18, 22, quando aquele jovem rico chega para Jesus e diz assim: bom mestre. Aí Jesus faz igual aquela faca tramontina, corte rápido. Uf! Quem disse que eu sou bom? Só existe um. Bom é só Deus. Por que me chama de bom mestre? Já viu quando Deus dá aquela tramontina na gente, aquele corte rápido assim, ó, você vem com aqueles argumentos seus fracos, e Deus dá uma lapada em você, ou usa um profeta para te dar uma lapada. De vez em quando eu tomo uma que eu não sei nem para onde eu vou. Meu Deus do céu, o que foi isso? É corte rápido, tramontina. Tramontina. E ele falou assim: você conhece a lei? Sim, conheço. Eu sigo desde quando era pequenininho. Você, todos os mandamentos? Sim. Então só faz uma coisa para mim. Vende tudo que você tem, dá aos pobres e me segue. Sabe o que Jesus estava fazendo ali? Estava testando o coração dele. Porque aquilo que ele tinha era mais importante do que aquilo que ele realmente queria. Ele queria ser salvo, ele queria herdar a vida eterna, mas ele estava preso às coisas materiais. E talvez você esteja falando de Deus, talvez você esteja aqui na igreja, talvez você esteja até aqui nesse púlpito aqui agora, mas seu coração está preso às coisas dessa terra, meu filho. E aí você não consegue enxergar aquilo que Deus mostrou para você mais. Seus olhos estão embaçados, você precisa limpar seus olhos para enxergar de novo os sonhos que Deus e as promessas que Deus te deu. Porque Deus continua tendo promessas. Deus continua tendo palavra para você. Mas em alguns momentos, Ele vai frustrar as suas expectativas. Mas eu quero ser profeta na sua vida e dizer o seguinte: nada vai te tirar do lugar onde Deus escolheu para você receber o seu milagre. E se essa noite é o lugar de você receber esse milagre, você vai receber em nome de Jesus. Porque não foi o buraco que impediu José de receber a sua bênção. Não foi o fato dele ter sido vendido pelos irmãos que tirou a sua bênção. Não foi o fato dele ter sido levado para o Egito. Não foi o fato dele ter sido colocado na casa de Potifar, servir a Potifar, ao ponto de Potifar só se preocupar com a comida. Ele só abria a boca assim, ó, para receber o alimento. José devia botar a comida na boca dele. Ele não fazia nada, de tanta confiança que Potifar tinha em José. A pergunta que eu quero fazer para você: Deus te deu um sonho, Deus te deu palavra, mas você é uma pessoa de confiança? É uma pessoa de confiança? A ponto de alguém depositar toda a sua vida, entregar e falar assim: não, pode entregar para ela, pode entregar para ele, porque eu confio, ele faz o melhor dele. Eu não sei se você está fazendo o seu melhor, mas José fazia o melhor dele. E se não fosse pouco, a mulher de Potifar insistiu muitas vezes, ao ponto de um dia ele não aguentar e sair correndo. Vocês sabem a história. E aí ele vai preso e fica na prisão. E lá na prisão você vai ler o texto e vai dizer que José, ele foi usado ali naquele lugar, sabe para quê? Para comandar tudo. O chefe dos carcereiros entregou tudo para ele porque ele era um homem de confiança, Alexandre. Tiago, José era um homem de confiança. O que Deus olha para você e olha para mim, Ele quer que você seja um homem de confiança, Desmar. Ele quer que você seja uma mulher de confiança, Débora. Porque Ele confiou um sonho para você. E Ele sabe que no tempo certo isso vai ser entregue a você, mas você precisa fazer a sua parte. Você precisa ser alguém confiável. E a pergunta é: você é confiável? Eu poderia falar aqui, por exemplo, de um segredo. Se alguém te contar um segredo, você é capaz de guardar esse segredo? Se alguém te entregar um dinheiro, você é capaz de administrar esse dinheiro sem tirar nada dele, porque não é seu? Se Deus te entregou um ministério nessa igreja, uma obra para você realizar, você é fiel ao ponto de fazer o seu melhor? Ei, você não está entendendo o que eu estou falando. Tem promessa para a sua vida, irmão. Tem sonho para você realizar, porque Deus já mandou, já determinou. Mas você precisa fazer a sua parte. Você precisa se colocar no lugar como José, de ser confiável.
Seja confiável, seja uma pessoa confiável, que as pessoas podem olhar para você e podem dizer assim, esse você pode contar com ele. Não é ser perfeito, não, mas é saber que Deus tem algo para você, porque Deus sempre nos leva para o lugar do milagre. Ele sempre vai te conduzir para o lugar de milagre. Talvez seja por um deserto, talvez seja num buraco, talvez seja com os mercadores, talvez seja na casa servindo, talvez seja numa prisão, sendo usado pelo Senhor lá. Ele foi usado lá, e ele era tão usado que quando ele recebeu então aquela visão lá no calabouço, lá na cadeia, para um ele entregou, não, daqui a 3 dias você vai ser livre, e para o outro ele disse, daqui a 3 dias você vai morrer. Sabe por quê? Porque quando Deus te dá uma palavra, você não pode entregar a sua palavra o que você quer entregar, não. Você tem que entregar aquilo que Deus mandou você entregar. Então não tem jeitinho, não tem acordo, não tem nada disso. O que você precisa fazer é obedecer, porque não existe lugar melhor do que o lugar da obediência. Você sabe o que eu estou falando com você. Quando os mercadores midianitas se aproximaram, tiraram José da cisterna e o venderam aos ismaelitas por 20 peças de prata. Assim levaram José para o Egito. Mas João 4 e 5 vai dizer assim: era necessário passar por Samaria. Fala para mim, fala comigo. Era necessário passar por Samaria. Não precisa repetir agora, mas o deserto era necessário. Talvez o buraco, onde você não tinha mais chance, onde você não tinha mais poder, tenha sido necessário. Talvez o serviço árduo, a entrega árdua, tenha sido necessário. Mas quando Deus quer, Ele faz o sobrenatural na sua vida. Você só tem que estar no lugar certo, na hora certa, com as pessoas certas. E eu não estou falando da igreja Lagoinha, não. Estou falando da presença do Senhor. Amém? Foi, pois, a uma cidade de Samaria, chamada Sicar, junto da herdade de Jacó, junto da herdade que Jacó tinha dado ao seu filho José. Olha só isso. Você acha que a Bíblia está toda solta, que nada foi escrito com um contexto? Então eu quero te dizer que o poço onde foi encontrada a mulher de Samaria, que Jesus teve aquele encontro, era exatamente o poço que Jacó tinha dado a José, seu filho. Sabe por quê? Porque ainda que você passe a sua herança, aquilo que Deus prometeu para você não vai se passar. E anos depois, milhares de anos ou milhões de anos, não vou dizer nem milhões, mas um tempo futuro, você será lembrado por aquilo que Deus prometeu para você. E naquele momento Jesus estava ali no poço de Jacó, que tinha sido dado a José, porque era necessário passar por Samaria. Você está entendendo o que eu estou falando? Era necessário passar por Samaria, meu irmão. Você não está entendendo o que eu estou falando? Dá um glória a Deus aí. É necessário passar pelos problemas, pelas dificuldades que te levaram até aqui. Mas o que Deus está dizendo para você é que existe um tempo para que você se entregue. Quando o violão tocou, eu já imaginei, passou meu tempo. Mas eu quero encerrar dizendo o seguinte: Deus tem planos para os seus filhos. Nem sempre os planos de Deus para a sua vida serão aceitos pelas pessoas à sua volta. Jesus, muitas vezes, muitas vezes nem serão aceitos por você mesmo. José tinha 17 anos quando foi vendido para o Egito. José tinha 30 anos quando começou a servir a Faraó. José tinha 44 anos quando se reencontrou seus familiares. Eu não sei o tempo que está demorando a sua promessa chegar, o sonho que Deus tem para a sua vida. Mas a palavra do Senhor diz em Gênesis 41, 50, 52. Antes dos anos de fome, Azenate, filha de Potífera, sacerdote de On, deu a José 2 filhos. Ao primeiro, deu o nome de Manassés, dizendo: Deus me fez esquecer de todo o meu sofrimento em toda a casa do meu pai. No tempo certo, Deus vai te mostrar que existe livramento para você de todo o seu sofrimento. Mas não para por aí. O segundo filho chamou Efraim, dizendo:
Deus me fez crescer na terra onde eu tenha sofrido. Talvez você esteja aqui nos Estados Unidos se perguntando por que eu tenho sofrido tanto, por que está sendo tão difícil. É porque Deus tem uma promessa, e Deus vai cumprir essa promessa na sua vida, em nome de Jesus, amém? Você está sendo levado para o local onde Deus vai realizar as suas promessas, mas você precisa fazer aquilo que Deus está mandando você fazer, e eu não sei o que Ele está te mandando fazer, você sabe. Eu quero encerrar lendo Lucas 23, eu quero que você se coloque de pé, nós vamos ler esse texto, nós vamos cantar uma canção, e a gente já está seguindo para o final, nós estamos encerrando já. Mas a palavra do Senhor vai dizer que pela terceira vez, Ele lhes falou: por quê? Que crime este homem cometeu? Não encontrei nele nada para condená-lo à morte. Vou mandar castigá-lo e depois o soltarei. Eles, porém, pediam insistentemente, com fortes gritos, que ele fosse crucificado. E a gritaria prevaleceu. Pilatos interroga Jesus. Pilatos manda Jesus para Herodes. Jesus volta para Pilatos. E três vezes ele tenta livrar Jesus. Mas existia um sacrifício a ser feito. Os planos de Deus precisariam ser cumpridos. E é por isso que Pilatos então lava as mãos e entrega Jesus, o nosso Salvador. E por esse sangue precioso, por esse pão que nós comemos hoje na ceia, nós estamos declarando que Ele vive e Ele vai voltar. E é por isso que eu quero que você já feche os seus olhos, receba essa canção, esteja meditando em tudo isso que nós falamos, porque Deus tem projeto para você, Deus tem planos para você. Deus tem um momento onde você precisa entender que não vai ser mais no seu braço, que as situações que te rodeiam podem parecer insuperáveis, mas eu quero profetizar sobre a sua vida. Se Deus te deu uma palavra, se Deus te deu uma promessa, se Deus te deu um sonho, vai se cumprir em nome de Jesus. Aleluias. Vamos adorá-lo. Feche os seus olhos.
olhos fechados, eu quero que você coloque a mão no seu coração. Os instrumentos vão continuar cantando, tocando. Coloque a mão no seu coração e repita comigo essa oração. E diga: Deus Pai, eu reconheço que sou um pecador. Eu reconheço que Jesus morreu em meu lugar. E é por isso que nessa noite eu aceito como meu único e suficiente Salvador. Vem entrar na minha vida. Escreve o meu nome no livro da vida. Eu que me afastei dos teus caminhos, eu volto hoje. Abençoa a minha vida, abençoa a minha família, abençoa os meus sonhos, mas acima de tudo, abençoa o meu chamado. Em nome de Jesus. De olhos fechados. Se alguém fez essa oração aqui nessa noite pela primeira vez, eu quero que você me dê um sinal, porque eu quero orar pela sua vida. Se você reconhece Jesus como seu único e suficiente Salvador, eu quero que você me dê um sinal. Eu quero orar por você. Não tenha medo, não tenha vergonha. Talvez os seus sonhos não tenham nada a ver com a vida que você está vivendo hoje, mas eu declaro para você que essa decisão faz com que você tome posse daquilo que Deus já decretou sobre a sua vida. Se tem alguém nessa noite que fez essa oração pela primeira vez, eu quero um sinal. Se você não levantou a mão, eu vou entender que aqui todas as pessoas tiveram um encontro com Jesus um dia. Mas algumas pessoas estão longe daquilo que é o projeto. Talvez esqueceram as promessas, talvez esqueceram os sonhos que Deus tem para a sua vida. Mas eu quero te convidar aqui, em nome de Jesus, não tenha vergonha. Isso aqui não é julgamento. Se você quer receber uma oração para que os seus sonhos na presença do Senhor, para que a palavra seja renovada na sua vida, mesmo que você não esteja entendendo tudo que está acontecendo, eu quero te chamar para vir aqui em nome de Jesus. Nós vamos orar por você. Saia do seu lugar, tenha essa decisão de coragem, sai do seu lugar, venha para cá, nós vamos orar pela sua vida. Seus sonhos serão realizados na presença do Senhor, as suas promessas serão realizadas. Você que se afastou dos caminhos do Senhor e talvez esteja na igreja, mas está longe, muito longe de estar no projeto que Deus fez para você. Sai do seu lugar, eu quero orar por você. Em nome de Jesus, venha. Eu sei que existem pessoas aqui que receberam promessas. Eu sei que tem pessoas aqui que receberam dons e talentos e que não estão usando isso para a glória do Senhor Jesus. Mas eu quero te dizer agora, em nome de Jesus, pode vir, sai do seu lugar. Em nome de Jesus, não tenha vergonha. Isso é uma decisão de fé e de coragem. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, venha. Aleluias. Ei, rabassou, calabacei, rabassou, rabas. Ei, rabassou, rabacei, calabassou, rabas. Vamos igreja. Aleluias. Aleluias, olha para mim aqui. Nós vamos orar pela sua vida. Eu sei que tem sonhos, eu sei que tem promessas, e talvez você nesse momento não esteja entendendo o que Deus está fazendo, mas eu quero dizer para você, olha para mim aqui, Deus nunca se esqueceu de você. Deus não é homem para mentir, as promessas dele vão se cumprir em nome de Jesus. E aquilo que você tem orado e colocado diante do Senhor, eu digo para você como profeta, vai acontecer. Deus não é homem para mentir. E Ele manda dizer, eu sou seu pai, sou eu que cuido de você. Nas horas que você mais precisa de mim, eu estou ali. Nas horas que você se vê num buraco, eu estou ali. Na hora que você se vê nas prisões, eu estou ali. Na hora que você me serve, eu também estou te vendo. Eu sei as tuas dores.
Mas eu sei o que eu guardei para você. Existe uma promessa para a sua vida. Existe uma promessa aí. Vamos cantar. Eu vaguei. Oh, você que está aí online também. Se você tem essa decisão de se voltar para o Senhor Jesus, coloca no nosso chat, nós vamos entrar em contato com você. Deus te abençoe em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Santo, santo, santo. Tenho você. Olha para mim aqui. Aleluia, olha para mim. Todas as vezes que um filho volta, o Senhor dá um anel para representar a aliança que Ele tem com você. Deus também te dá vestes novas. Você vai jogar fora as sujas, rasgadas, amassadas. Existem vestes novas. Mas Ele também te dá um presente. É a presença dEle, a presença do Espírito dEle. E aqui na Lagoinha, quando um filho volta ao lar, tem festa no céu. E aqui nós fazemos festa também. E você é o único motivo de nós estarmos aqui. Tudo isso que nós estamos fazendo aqui foi feito para que você tomasse a decisão e a posição de se voltar para o Senhor. Porque Ele não esqueceu das palavras que Ele te prometeu, nem dos sonhos que Ele colocou na sua mente e no seu coração. E aqui na Lagoinha, quando alguém toma essa decisão, nós fazemos festa, amém? Então prepara a sua melhor festa aí, prepara aí. Liga seu celular, eu quero ver você, chacoalhando, porque nós vamos contar até 3. E quando ela virar para trás, você que é igreja, vai fazer festa em nome de Jesus, amém? Amém? Então vamos lá. 1, 2, 3. Bem-vindo ao novo, aleluia. Eu vaguei o mundo afora, mas não encontrei o que tenho agora. Eu tenho você. Cante. Bastou eu falar pra você me ouvir e ficar feliz. Aleluia! Feliz. Só igreja. Afora. Vamos, adore. Aleluia. Agora eu tenho você. Diga pra ele. Só tenho você. Só faltava eu perceber. Santo. Aleluia. Deus, em nome de Jesus, nós entregamos a Tua igreja em Tuas mãos, ó Pai. Nós sabemos, ó Pai, o tumulto lá fora, Pai, mas na Tua presença nós temos segurança, Pai, e garantia que todos os planos que o Senhor tem a nosso respeito irão se cumprir, independente do tempo e da situação. Deus, eu profetizo sobre a Tua igreja, Senhor, uma bênção, Senhor, sobre essa semana, que seja a melhor semana da vida deles até então, que eles venham se apegar ao Senhor, venham ter novos sonhos, venham receber de Ti promessas. Deus, que em nome de Jesus a Tua palavra penetre no coração deles de forma profunda e evidente, e que
que a paz que excede todo entendimento guardará o coração deles, independente das circunstâncias. Em nome de Jesus, eu declaro a tua bênção sobre a tua igreja, em nome de Jesus, e quem crê diga amém. Aleluias, aleluias, amém. Vá viver a melhor semana da sua vida até então. Não saia correndo, abrace pelo menos 5 pessoas. Se você quiser saber mais informações sobre nossos GCs, sobre os nossos eventos, converse com os nossos irmãos aqui, tá bom? E Deus abençoe cada um de vocês. Espero vocês aqui em nome de Jesus, sábado que vem, para a honra e glória do Senhor Jesus. Amém? Amém. Deus abençoe.